noite a todos, agradecendo à espiritualidade amiga a oportunidade de estarmos reunidos. Nós rogamos misericórdia para todos nós, para todos os nossos familiares, amigos, possíveis inimigos, que nesse instante nós possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, nosso tema será empatia, feito por Nilo. E no final, após a música de Denilson, Mary fará a prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe sempre. Nilo, você pode iniciar, que hoje não teremos a primeira música. Ok, né? Então, boa noite a todos. Nesse momento, vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Virgem Maria, toda a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, rogando a eles que sempre nos ilumine, nos traga essa proteção que tem nos dado, que abençoe todos nós. E que sabemos que somente através da caridade é que podemos trazer essa empatia que vamos falar hoje, para que possamos expressar a palavra do Mestre Jesus. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, e que sempre esteja ao nosso lado para o nosso agradecimento e nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja. O nosso tema de hoje vai ser a empatia. E a empatia, né, nós tivemos aqui a palestra anterior aí, que foi de Vanderlei, que falou sobre a caridade. E nós sabemos, para nós exercer essa empatia, nós precisamos de ter que fazer essa caridade. A caridade que Jesus nos ensinou. Denilson, pode passar aí para mim. Então, nós vamos ver o que é essa empatia para a gente, conforme essa Gabriela Freitas colocou aqui. É saber enxergar a alma do outro, sem julgar nada. O que está ali é respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeito diferente dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser fácil para o outro. Então, a gente precisa de enxergar com a alma o ser humano. Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas, mas não consegue enxergar ele com a alma. A gente vê a pessoa, e nós sabemos a diferença, né, de ver e enxergar. Ver, eu te vejo. Mas se perguntar qual roupa você está, eu não sei falar. Então, eu não te enxerguei. E para exercer essa empatia, a gente precisa realmente enxergar com os olhos da alma. E muitas vezes nós temos que entender que empatia, né, às vezes se confunde com simpático. Simpático é aquela pessoa que te encontra, você está com algum problema, ele te fala palavras bonitas e vai embora. Essa pessoa é uma pessoa simpática a você, mas não fica ali para te ajudar, para te socorrer, não te viu com os olhos da alma. Só diz uma palavra, né? E muitas vezes a pessoa não está precisando só de palavras, está precisando de ser ouvida. Então, nós vamos falar no decorrer aqui um pouquinho dessas situações. Se a gente for olhar aqui e compreender, nós podemos ver que... passa o outro para mim, Denilson, fazer um favor. Mais fácil. Que nós devemos enxergar a pessoa para a verdade do outro é diferente da minha. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, mesmo sabendo que ela está com um problema, a gente quer que a verdade da gente seja a verdade dele. E naquele momento não é. Você não pode falar com você que está ali pensando o que é de você. Por isso que a gente tem que olhar com o olhar da alma. Por quê? Para a gente poder, nessa hora, estar informando a pessoa as coisas corretas que ela está necessitando. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou ajudar essa pessoa com dinheiro. Não vai resolver. No momento não é aquilo que ele está
precisando? Ele está precisando de quê? De uma outra, vamos dizer, de um outro momento ali agora para poder executar essa sua dificuldade, né, para a gente estar analisando nesse momento. Pode passar o próximo, Deus. A gente vê que também a gente pode falar que a empatia, quando a gente está com a outra pessoa, a gente tem que compreender toda a vida, que toda a vida é importante, mas é o mais puro e verdadeiro amor, o significado da palavra empatia. Né? Então, amor, serenidade, está sempre procurando servir ao outro. Eu costumo até dizer aí, muitas vezes, que quando a gente está para chegar até Deus, nós temos que atravessar a ponte para estar com Deus. E essa ponte é o outro. Então, se a gente não ter essa caridade, essa empatia com o outro, não trazer, nós não vamos trazer essas nuances para ele poder, para a gente pelo menos trabalhar em função do outro, nós nunca não chegaremos a Deus. Então, nós temos que ter esse pensamento para nós, que sempre, 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 nós vamos estar o quê? Precisando chegar e conversar com Deus. E para isso a gente precisa de atravessar essa ponte. Que nada mais, nada menos que é o quê? É tratar o outro com dignidade. Isso aí a gente vai ter que ver. E na empatia, Jesus diz o seguinte. Jesus, ao dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, versículo do 28 ao 11. Posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades, fazendo isso, no entanto, de uma maneira muito especial. A gente pode falar, Jesus foi a pessoa que teve mais empatia, né? A gente vê no mundo. Por quê? Ele deixou esses ensinamentos para nós. Nós nunca vimos nenhuma passagem ele falando alguma coisa diferente com o outro. Todos que o procuraram, ele tinha o quê? Uma palavra amiga, uma palavra para poder sanar essas situações de cada um. Isso que nós teremos que fazer nesse momento seria isso aí. E muitas vezes a gente fica, vamos dizer assim, conversando com as pessoas, mas nunca olhando nos olhos. Quantas vezes a gente vê? Eu falo que já aconteceu comigo também, de a gente julgar as pessoas, a gente julga muitas vezes, nós não podemos julgar para ter a simpatia. Muitas vezes também eu já me senti horrível no dia. Nada para mim acontece. Quando você acha que não vai acontecer com você, está acontecendo. Às vezes você está andando na rua, igual eu fiquei muito tempo no Senai, e passa um aluno e fala assim, professor, lembra daquela planilha que você arrumou para mim e tal, de energia elétrica? Consegui um emprego graças a ela. Aí você fala, eu não vi um da tua, não. Pelo menos um ali eu já ajudei. Esse dia se transforma para a gente também. Então, nós temos que ter, assim, esse discernimento para a gente poder continuar fazendo. E também, na semana passada, o Vanderlei, ele falou sobre, volto a dizer, falou sobre a caridade, e lá na questão 886, diz o seguinte, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, Como entendia Jesus. E aqui, só uma parte dele, ele fala assim, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, seja ele nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma dizer. Olha aí para a gente ver aí, Então não é esmola, o que a gente faz para os outros não é esmola, não é piedade, tem que ser o quê? Caridade, fazer com amor, Como essa resposta diz aqui para a gente. Então, a gente vê essas passagens aí, a gente sente-se o quê? Que nós precisamos ter mais empatia, principalmente conosco mesmo. Pode mudar aí, Daniel. Chico também pensa da seguinte forma, se a gente for ler essa parte de Chico aí. Chico, eu gosto muito de falar sobre ele também, porque, para nós, nós vimos aí que
nos tempos nossos aqui, é das pessoas mais caridosas que a gente chegou a ver nesse planeta aqui, né? Então, quando ele diz aí o seguinte, que ele fala sobre... Ele nos diz aí, ó, pensa em Deus, refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus. Porquanto, né, ainda, mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco, e com Deus venceremos. Vai ser sempre assim, né? Então, quando a gente tiver nós mesmos, conosco mesmo, né? Nós devemos ter empatia com a gente também, né? A gente tem que acreditar que Deus está conosco. Se a gente não acreditar isso, nós não venceremos nunca. Quantas vezes a gente se desespera, vê outras pessoas desesperadas? É assim, eu já vi pessoas falar assim, olha, você não está pensando em Deus, nem Deus está pensando, às vezes você está contribuindo até mal para outra pessoa, como você diz assim. Por quê? Ele pode pensar do outro lado, olha, não, nem Deus eu estou acreditando mais, pode até agravar. Então, mesmo com as pessoas, se a gente vai trabalhar essa empatia com ele, a gente tem que saber o que falar, o que fazer, né? Senão, nós podemos cometer agravamento da situação daquela pessoa. Às vezes tem que só ouvir. Pode passar aí, Daniel. Outra parte chique diz assim, ó, nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra, de consolo e solidariedade. É que nós acabamos de falar agora, né? Então, nós temos que ter esse controle. Pode passar mais um, Daniel. Nós estamos vendo a situação aí de uma pessoa, né? Vamos falar que seja nosso, qualquer um de nós. Olha a situação dessa pessoa que está aí. Não é uma situação boa. Você vê que é uma pessoa cansada, uma pessoa que já está estressada, está cheia de problema. Aí eu pergunto, essa pessoa tem condição de ter empatia com alguém? Ela ajudar alguma outra pessoa? Ou ela precisa de ser ajudada? É lógico que essa pessoa está precisando ser ajudada. Essa mala pesada que ele está carregando, muitas vezes você quer carregar essa mala pesada, vamos supor que seja a gente mesmo. Pode passar mais um, Denilson? A gente também, nós temos que ter empatia conosco mesmo, como eu já falei. Essa empatia também, a gente tem que ter ela com Jesus. Não é a gente colocar no lugar de Jesus, mas sim colocar sob a palavra dele, no lugar, entender as palavras que ele deixou para nós, os gestos que ele deixou para nós, a sua caminhada que ele deixou para nós. Isso nós sabemos. Então, nós temos que olhar no espelho e buscar essas palavras, fazer essa sintonia conosco mesmo, né? Essa empatia. E se a gente olhar essa pessoa, a gente analisar com a figura anterior daquele homem sentado em uma mala, o que nós podemos ver? Pode mudar aí, Daniel. Nós vamos encontrar o nosso coração desse tipo aí, ó. Esse coração horroroso, porque nós estamos cansados, nós estamos estressados, né? A vida, às vezes, não leva a estresse nos nossos trabalhos, mesmo familiares, a gente tem estresse. Então, é nessa hora que a gente tem que usar empatia conosco mesmo. Como? Como eu falei, olhando, pensar nos pensamentos que Jesus nos deixou, para a gente poder caminhar. Então, olha só que coração horrível. Pode passar, Denilson. Se a gente for olhar aqui, nós vamos ver que o coração dessa pessoa está desse tipo aí. Olha, você vê um coração todo atribulado, cheio de orgulho, tem felicidade? Tem. Tem empatia? Tem. Mas em número menor. Se a gente for olhar o orgulho, né, nós temos ali a raiva, a má conduta, né, o julgamento das pessoas. Então a gente se sente, assim, muito cansado. E esse coração nosso vai funcionar normal? Vai dar mais um clique aí, Denilson. Nós vamos achar o nosso coração, gente, não pulsando, não. É um coração atordoado. É um coração que vai estar o quê? Ele não vai estar apto a atingir, a levar o quê? O sangue em todos os pontos do nosso corpo. Por isso estamos cansados. E se a gente comparar esse coração com a mala que ele está sentada,
Quando você tem uma mala pesada, o que a gente faz? A gente abre a mala e vamos retirar tudo que está nela, o quê? Que não vai nos servir mais. Aí a gente começa a trabalhar nesse ponto. A de Deus. Nós vamos retirar tudo que tiver nessa mala. Pode retirar tudo, Deus. Tudo que tiver na mala vai sair. Vamos esvaziar. Mais um deles. Olha lá. Então, o que a gente fez? A gente tirou da mala tudo que a gente tinha. Então, ali, nós podemos ali observar aqui tudo, né, que a gente vê aqui, que a gente tem o quê? Orgulho. Você vê que os vermelhos aí são coisas que não condiz com a palavra de Jesus. Como é que nós vamos poder aplicar empatia com o outro se a gente está carregado desses infortúnios aí? Né? O que a gente faz? Vamos jogar fora tudo que for ruim, tudo que tiver em vermelho para jogar fora. Pode ir, Lênin. Joga tudo fora aí para mim, fazendo um favor. Olha lá, conseguimos tirar tudo. E ficou essas coisas para a gente, que a gente chama que são coisas boas. Essas coisas que a gente tem que ter no coração, né? São isso aí que a gente tem que ter: o amor, empatia, equilíbrio, felicidade, fé, compaixão, caridade, esperança. Só da gente ter a caridade já é importantíssimo, porque o maior, né? O maior que a gente tem seria a caridade. Por isso que ele diz que fora da caridade não há salvação. Né? Então, o que a gente faz? Vamos colocar tudo para dentro do coração de novo. Né? Então, isso daqui a gente volta para o nosso coração e vamos deixar. Para quê? Aí o nosso coração vai fazer o quê? Vai voltar a pulsar normal. Se o nosso coração está assim, agora temos condições de poder ajudar o próximo. Pode entender isso, mais um. Se nós olharmos agora aquela figura com aquele coração horrível, olha o nosso coração como é que está aqui agora. Por quê? Porque, igual a palavra de Jesus que ele fala, nós entramos o quê? Em equilíbrio. Mente sã, um corpo sã. Aí sim, essa parte que a gente tem de coisas ruins, de cansaço, de não acreditar mais na vida, nós superamos. Se nós superamos isso conosco, nós temos condição de superar com os outros? Lógico que agora teremos. Então, o que a gente precisa de ter também é a simpatia com a gente, para a gente poder ter com o próximo. Senão, nós não vamos conseguir. Pode passar mais um, Denilson. Olha, você vê, o homem daquela situação. Como é que essa pessoa deve estar agora, né? Depois disso tudo. Pode passar mais um, Denilson. Não vou encontrar pessoa desse tipo. Uma pessoa que está o quê? Incorrendo agora em situações de poder, sim, ajudar o próximo. Agora nós podemos ajudar o próximo. Por quê? Estamos agora nessa situação de equilíbrio, volto a dizer, equilíbrio normal, novamente, né? Podemos fazer isso aqui. Né? E para isso, gente, eu gostaria de contar até um caso que eu escutei isso em outra reunião, que para a gente ver como a empatia, ela pode passar muito tempo. Se você tiver a palavra de Jesus no coração, né, na mente e no coração, você é capaz de, num momento difícil, isso vir à tona. Uma senhora estava contando que o filho dela, quando ele menor, né, pequenininha, ela trazia na evangelização. Era até no Sheila mesmo. Ele participou da evangelização, filho. Depois que cresceu, ele abandonou, não quis mais. Aí já estava, né? Já estava maiorzinho, adolescente maior, passou. E com o passar do tempo, ele virou bandido. Essa mãe chorava, fazia tudo. Chegou numa situação que ele foi fazer, né, uma dessas passagens dele, ele ia eliminar uma família inteira. Ele chegou na casa, ele deu um tiro no pai dos meninos, mas não pegou, né, no ombro ainda, não deu, não. E aí a mãe dele falou, meu filho, você falou, mãe, ela foi na cadeia com ele, já estava presa, ele falou assim, mãe, ela falou, meu filho, eu levar você na evangelização, você fez duas, eu falei assim, mãe, acalme-se. Eu fui ali para exterminar todo mundo. Na hora que eu dei o primeiro tiro, as palavras de Deus veio, não cometa isso. Eu lembrei do meu tempo todo de evangelização, eu falei, gente, eu vou sofrer, eu não posso fazer isso. Foi isso que me salvou e salvou a família.
Eu vou cumprir minha pena, eu tenho que cumprir. Eu dei um tiro, pegou no ombro do senhor. Mas na hora que eu olhei para a filha dele e para ele, e os filhos chorando, tudo em volta, eu falei, vou ter que exterminar todo mundo. Olha, naquele momento ele teve empatia com o quê? A palavra de Jesus. Ele olhou no rosto eu olhei no rosto e vi a figura de Jesus. Eu falei, não posso fazer isso. É isso que a gente fala. Está tudo dentro de nós. Basta a gente esforçar um pouquinho que isso se aflora. Basta a gente se permitir, né? A gente orar, né? Como diz, orar e vigiar e orar, que isso venha à tona. Então ele falou, isso é que me salvou e salvou a família. Mãe. Então não fique triste. Agradeça a Deus todos os dias só ter me levado à evangelização. Olha para você ver. Então isso a gente vê que nesse momento, essas situações de empatia vêm à tona para qualquer um de nós. Para a gente poder continuar, né, nessas situações, nessa vida que a gente leva. Pode passar mais um, Denilson. A empatia é a habilidade de escutar o outro, não de ficar falando muito com o outro. A gente tem que escutar primeiro. Né? Aqui algumas reflexões para a gente, para nós mesmos, para todos nós refletirmos. Como você avalia a sua capacidade de escutar o outro? O que fez você deixar de escutar alguém um dia? Quantas vezes a gente já cometeu isso? Creio que todos nós já cometemos. Você percebe que não está mais escutando? Às vezes uma pessoa está falando tanto, que você não está nem escutando. Você percebe quando uma pessoa deixa de escutar? Olha, escrever uma coisa, já aconteceu comigo, eu também já fiz isso, é uma coisa dolorosa, que depois você para pensar, você faz, gente, como eu fui horrível, como aquela pessoa foi horrível comigo. A pessoa está conversando com você, a pessoa está no telefone, e fala assim, não, pode falar que eu estou escutando. Não está escutando, não está dando atenção ao outro. Porque nós falamos, isso não é empatia. Empatia é o quê? É ver a alma do outro. Para você ver a alma do outro, você tem que estar o quê? Olhando nos olhos dele, no gesto dele. Às vezes ele está falando alguma coisa, ele está falando uma coisa, mas o gesto dele é outro. Você vê completamente no olhar dele que não é aquilo. Tem coisa pior por trás daquilo. Né? E quantas vezes a gente está no telefone e fala mesmo, pode falar, eu estou escutando tudo. Está no computador, não, pode falar, eu estou digitando aqui, mas estou te escutando. Olha, isso não é, né? Então a gente tem que discernir esses pontos, de parar, escutar, avaliar todo mundo. É o que a gente precisa fazer. Mais um, Danilo. A base para a empatia, então. A base da empatia é o que? A autoconsciência significa dizer que o conhecimento de nossas próprias emoções auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Quem não lembra aí da passagem de Jesus com o centurião na praça lá, quando ele estava pregando, chegou o centurião e disse para ele assim, Senhor, você poderia curar o servo dele, ele está de cama e não levanta, não conversa e não faz nada. Jesus disse para ele, quando terminar aqui, eu vou passar lá na sua casa. O que o centurião disse para ele? Não, senhor, você não precisa ir lá, não. Eu sei que daqui o senhor pode ir lá. Aí Jesus levantou, colocou a mão no ombro do centurião. Não demorou um pouquinho, a base dele ali pertinho, chegou um outro, né, servo desse centurião e falou, olha, o fulano lá já levantou, está de pé, já está conversando. O centurião só olhou para Jesus, banou a cabeça e foi embora. O que Jesus disse? Eis aqui um homem de muita fé. Eu nunca vi um homem de tanta fé igual esse aqui. Aí você vê, e era o quê? Um perseguidor de Jesus. Por circunstância ele era, mas ele acreditava, ele teve fé. E Jesus falou, você não precisa ir lá, não. Olha para você ver a empatia nesse momento que os dois tiveram ali. Então a gente tem várias passagens de Jesus de empatia que nos deixa aí, ó, essa mensagem, essa oportunidade da gente criar. Lógico que a gente, às vezes, não cura uma pessoa assim, nós não temos esse poder ainda. Mas
Às vezes uma palavra sua alegra o seu dia. Acabei de falar do rapaz que falou comigo e me alegrou o dia. Estava pesado, cansado, falei, meu Deus do céu, essa vida para a gente só trabalhar não tem condição. Quer dizer, uma palavra que o rapaz pastor falou, meu dia mudou. Olha para você ver como é importante, às vezes, uma mensagem para uma pessoa. Não fala empatia, às vezes não precisa falar nada, só de você escutar. Tem pessoa que só quer falar. Fala, no final ele fala assim, muito obrigado por ter me ouvido. Aqui eu já arrumei uma solução para o meu problema. Vai embora satisfeito porque você ouviu. Muitas vezes, igual eu falei, a gente não ouve, a gente quer mexer no telefone, fazer outras coisas e não observar o outro. Observe os outros com os olhos de bondade, acompanhe seu gesto, sua voz, sua expressão corporal, com pensamento de bondade. Nós já falamos disso, nós temos que acompanhar. Temos que ver o gesto das pessoas. A pessoa está falando uma coisa que está saindo, verbalizando, mas se você olha no olho e fala, não é nada disso. Né? Quantas vezes a gente vê isso aí, que a pessoa não consegue fazer isso, não consegue passar disso. Né? Então, precisa de dar um alento ali. E nós temos o quê? Nos preocupar muito com isso. Porque se a gente for olhar aqui, ó, a gente pode ver que uma palavra aqui de Chico, que ele fala também, ele fala o seguinte aqui. Como já dizia Chico, né? Ele falou assim, ó, e se hoje temos a glória de poder auxiliar o nosso irmão, que sofre, que o façamos com enorme respeito, pois não sabemos se no futuro não seremos nós a precisar do auxílio do amigo. Portanto, façamos por nossos irmãos que sofrem o que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha para você ver que profundidade que são essas palavras. Amanhã poderemos ser nós. E aí? Será que nós vamos encontrar pessoas que vão estar ali dispostas a nos escutar, a nos orientar, a nos tirar dessa situação difícil? Nós temos que pensar nisso. Muitas vezes a gente fala, não, eu estudei, mas todo precisa. Todo mundo precisa, pelo menos uma ou duas vezes na vida, vai precisar de uma palavra amiga que nos conforte. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, só passa, você olhou, você fala, está com problema. A gente conta na rua demais pessoas assim. Às vezes a gente vê e fala assim, não, vem que a pessoa, vou mudar até de passeio, para não estar em contato com ela. Olha a oportunidade que você perdeu. E quando às vezes você está num caminho, você encontra a pessoa, você está ali auxiliando, a gente tem que agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado pela oportunidade. Foi a sua misericórdia para comigo que fez eu passar por esse caminho aqui agora, porque tinha uma pessoa precisando, e eu pude ajudar. Olha que privilégio, né? A gente tem que se sentir privilegiado, e não sentir, nossa, para que eu fui passar aqui? Muitas vezes a gente fala, para que eu fui passar aqui agora, né? Não, a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por eu passar aqui agora. O Senhor me guiou nesses caminhos para quê? Para dar uma palavra amiga ao meu colega, a um amigo que está aqui sofrendo nesse momento. Pelo menos colocar em algum rumo que ele possa seguir. Quantas pessoas tiram a vida, quantas pessoas cometem crimes, cometem coisas absurdas, por quê? Às vezes por causa de uma palavra amiga. Uma pessoa para chegar na gente e falar, olha, estou com você, vamos resolver isso juntos. Você não está sozinho, lembre-se disso, sempre eu estarei aqui. Você não está sozinho, vou caminhar junto com você. Então tem pessoas que precisam de uma palavra dessa na hora, para a gente poder aproximar. Pode passar, Matheus. Também ali a gente vê, vou colocar aqui, tente entender o porquê dos seus atos. Eles refletem sua situação interior, como agiria no seu lugar. Tente vestir a pele do outro. Nós já falamos bastante disso aqui. Seja interessado e amigo. Suas ações, muitas vezes, escondem as preocupações internas. E que a gente falou, tem que olhar. A voz está falando, mas a atitude dele, dentro dos olhos, não é aquilo que ele está falando. Habitua-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Isso é muito importante para a gente.
Pode passar mais um, Deus. Para fechar, né, gente? Deixa essa mensagem. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas perguntassem com mais frequência. E se fosse comigo? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e que leve, né, cada vez mais a nós prestarmos mais atenção e usar mais empatia para o próximo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Mestre Jesus, companheiras do plano espiritual que acompanham os trabalhos dessa casa, que nos acolhe, rogamos nesse instante a proteção a todos nós, tão carentes, tão necessitados da tua luz, que consigamos, Mestre, limpar os nossos corações de todos os sentimentos impuros e que consigamos enxergar o nosso próximo com os olhos do amor, da bondade, da compreensão. Inspire os nossos pensamentos e as nossas palavras quando formos solicitados por esses companheiros de jornada e que possamos minorar o sofrimento de todos que nos procurarem. Esteja em nossos corações, em nossas mentes, abençoe-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.